irmãos conseguem enxergar, mas a gente vai estar estudando teologia bíblica. A letra em latim, eu vou ter que fazer um curso de caligrafia, né? Não é da melhor. Você vai traduzindo. A palavra que você não compreender aí, você vai me ajudar a expor o que a gente vai dizendo para os irmãos. Então, primeiro eu explico o que a gente vai ver nesses dias aqui. Nós vamos ver o conceito principal, reverendo Sebastião, da teologia bíblica. E qual é o objetivo dela? É nos tornar melhores cristãos, é nos fazer entender a vontade de Deus. Quando entendemos a vontade de Deus, por certo nós temos a oportunidade de viver melhor. E aí eu começo explicando aos irmãos que a teologia, por um bom tempo, ela tem sido um instrumento, Israel, que muitos têm tido receio dela. Eu lembro de um episódio que um irmão, alguns anos atrás, ele me procurou e disse assim: agora você está estudando a bestologia? Aí eu fiquei na dúvida se ele estava falando do estudo da besta ou se ele estava me chamando literalmente de besta. Talvez a experiência dessa pessoa com esse estudo tão importante não foi bom, porque talvez aquele que estudou, que talvez aprendeu um pouquinho, ele, por certo, pode ter falhado no trato da pessoa. Então a primeira coisa que eu quero deixar bem claro aos irmãos é que o objetivo do nosso estudo não é ser melhor que ninguém. Não é tampouco, Michele, aprender palavras difíceis para falar difícil. Não. Porque ser difícil é fácil. Agora, ser fácil é difícil. Então, nós vamos estar nesses dias aqui, irmã Claudete, buscando da parte de Deus ser o mais fácil possível para que quando a gente tiver a oportunidade de dizer qualquer coisa em relação à palavra dos nossos irmãos, que eles compreendam. Então, o objetivo do estudo é justamente esse, é tornar o estudo compreensível. Então, a primeira questão que a gente precisa pensar é que esse termo, qual a ideia dos irmãos quando a gente pensa aqui na teologia? O que vem à mente? O que a gente pensa? O que você já tem na mente aí quando a gente pensa assim? Se você souber, você me ajuda para a gente ir formulando aí, eu vou escrevendo, você vai anotando no seu caderno. De imediato, a gente tem aqui duas palavras. Uma primeira é Theos, que significa Deus, e é junta com a outra que é logia. E logia é estudo. Então, de imediato a gente pensa, é o estudo de Deus, né? A gente pensa no estudo de Deus. Mas a gente consegue, reverendo Sebastião, pegar Deus e trazer ele para uma sala de aula? Não dá para fazer isso. Então, a tradução é o estudo de Deus, a tradução grosseira é o estudo de Deus, mas na verdade, o que a gente pode dizer da teologia Misael, é um discurso da nossa parte sobre Deus. É o nosso discurso sobre Deus, é o nosso entendimento sobre Deus. Entendimento sobre a pessoa de Deus. É como nós discursamos, é como nós falamos e é como nós entendemos Deus. Isso é a teologia. E aí, cabe a gente pensar que todo ser humano tem uma teologia. Você já viu que todo mundo tem um conceito sobre Deus? Todo mundo tem um conceito sobre Deus. Todo mundo tem algo a dizer sobre Deus. Deus é bom ou Deus não é bom. Deus está presente ou Deus está muito longe. Todo ser humano ele tem em algum momento uma formulação sobre Deus. Então a primeira observação que eu faço desse estudo chamado teologia é que nós vamos estudar a teologia bíblica. Porque os irmãos sabiam que existe a teologia ubandista, existe a teologia católica, existe a teologia espírita. Então o estudo sobre Deus é diversificado e muitas pessoas formulam um discurso e têm um entendimento sobre quem é Deus. Agora o que nós vamos ver nesses dias aqui é a teologia bíblica, e aí tem outra palavrinha que é importante os irmãos anotar, e cristã. Então a gente vai estar estudando a teologia bíblica e a teologia cristã. E aí nós vamos ver o discurso sobre Deus e o entendimento sobre Deus. Todos nós temos esse entendimento. Agora a grande questão é, esse entendimento ele é bíblico? Ele está apoiado na Bíblia? Ele se baseia, está, Amanda, firmado na Bíblia? Esse discurso, esse entendimento sobre Deus, ele é cristão?
ele é baseado no ensinamento de Cristo, no que Cristo passou para a gente. Então, o que a gente vai estar vendo nesses dias é basicamente isso. O nosso discurso e como entendemos Deus. O que a Bíblia apresenta sobre Deus, o que a Bíblia diz sobre Deus. Então, cabe a gente destacar, Michele, que esse estudo, ele também é sistemático. Ele é um sistema. Por que ele é um sistema? Porque a teologia em si, agora eu falo da ciência, ela é e tem como função organizar esse discurso e esse entendimento sobre Deus. Ela tem essa função. E eu penso, Guilherme, que a teologia, ela tem a função de quê? De nos convidar para o ser mais importante. Os nossos olhos têm que estar voltados para o ser mais importante, que é o próprio Deus. Perceba uma coisa, se a gente citar outra ciência que é muito importante, por exemplo, a biologia é importante? Muito importante. E o que a biologia estuda? Os biomas, né? Estuda a fauna, a flora e etc. Já a teologia, ela vai estudar quem? Deus. A pessoa mais importante. Então, as demais ciências, Miriam, estuda as criaturas. Já a teologia, ela se volta para o Criador. Veja a importância dela. Portanto, eu convido os irmãos para que nesses dias sejam sensíveis à presença desse próprio Deus. Porque não faz sentido a gente pensar em Deus com Deus distante. Deus está aqui nessa sala. Eu entendo assim. E o objetivo da gente estar aqui é estar dependente desse Deus que decidiu nos reunir aqui. Sabia que foi Ele que decidiu fazer isso? Não foi uma ideia minha. Eu não teria essa capacidade de parar aqui, e dizer, agora vamos pensar sobre Deus. Não. Deus saiu tocando os nossos corações e disse assim, eu vou reunir o meu povo para que eles pensem sobre o seu discurso e sobre o seu entendimento da pessoa mais importante. Se nós tivéssemos uma segunda-feira como essa, estudando qualquer outra ciência, seria importante? Seria, mas não seria tão importante quanto é estudar a pessoa de Deus. Então, como sistema, a gente precisa enxergar que ela precisa ser, ela tem o objetivo de ser organizada. Ela é organizada. Então, para a gente conseguir compreender ela tem uma sequência, ela tem matérias, Israel, que a gente precisa detidamente mergulhar nela. E a primeira matéria da teologia é quem? Me ajuda aí. A primeira matéria da teologia, ou seja, o primeiro alvo dela é quem? Nossa. Se ela é um discurso sobre Deus, um entendimento sobre Deus, a pessoa mais importante é o próprio Deus. Então, se você pode, vá anotando. Deus é o ser mais importante desse estudo. Ele é o centro, é para ele que a gente tem que se voltar. Aí depois dele, Mavanete, a senhora está certa. Depois dele tem o homem. Depois do homem, a gente vai ter quem? Os anjos. A gente vai percebendo que há uma cronologia. Eu fiz aqui anotações para a gente poder ir de alguma maneira entendendo essa sequência. Então a gente tem Deus, o homem, a gente tem os anjos, a gente tem a própria Bíblia. Se ela é uma teologia bíblica, ela precisa ter a Bíblia como referência. Depois disso, a gente vai encontrar aí uma sequência que não necessariamente é cronológica. Depois da Bíblia, a gente vai ter a presença do pecado. E aqui, quando eu disse que é uma organização, Misael, eu estou apresentando a divisão maior. Aqui é uma divisão maior da matéria. É como se a gente estivesse olhando o todo e a gente pudesse dividir as partes que a gente vai vendo, Reverendo Sebastião, aos poucos. Então, a gente tem nessa divisão sistemática, nessa organização, nessa divisão maior, primeiro Deus, o homem, os anjos, a Bíblia, o pecado. Aí depois do pecado a gente tem o ato da salvação, que é a presença do Cristo. Se ela é cristã, depois da Bíblia tem que ter a presença de Cristo. Aí a gente tem o Santo Espírito. Nossa, doutora, claro, fique à vontade.
Por que a Bíblia veio antes do pecado aí, no caso? Não, é o que eu acabei de dizer. Necessariamente isso aqui está numa cronologia. Ela está numa cronologia a partir de Deus do homem. Agora a gente vai ver que a Bíblia ela tem presença depois da constituição do homem. Lembra que a gente tem um relato de Gênesis, de Êxodo, de Números, de Deuteronômio, e assim de toda a Bíblia, desde o Antigo Testamento até o Novo, mas é o homem que escreve. Né? Ela é uma revelação de Deus, mas é o homem que em um dado momento ele passa a escrever tudo aquilo que ele já tinha tido como experiência com Deus, contato com Deus. Mas tudo começou apenas com um contato. Aí depois desse contato ficou gravada aquela mensagem e com o passar do tempo passou-se a registrar. Né? A gente tem um registro da Bíblia. Dentro dessa matéria, da Bíblia, a gente vai entender como foi feita essas escritas, que material eles usaram, quem eram os responsáveis por escrever. Então tudo isso a gente vai entendendo com o passar do tempo. Então a gente tem pecado, Cristo e Espírito Santo. Depois do Espírito Santo, a gente vai ter a pessoa da qual nós somos constituídos, que é a igreja. A gente tem a igreja. Depois da igreja, a gente vai ter por fim aqui as últimas coisas. Últimas coisas. Então, se a gente pudesse dividir essa matéria chamada teologia, e eu falo agora como matéria, como ciência, ela estaria dividida numa divisão maior. Dependendo do autor que a gente pega, Reverendo Sebastião, vão ter muitos mais, porque cada um desses se subdivide. Por exemplo, um exemplo só, dentro dos anjos, a gente tem o próprio diabo, a gente tem os demônios, que são anjos caídos, a gente tem os anjos, que são instrumentos auxiliares de Deus para o nosso benefício e mensageiros de Deus, e a gente vai percebendo isso. Então, anote aí, essa seria uma divisão desse sistema chamado teologia, dentro dessa organização maior. Se tem uma organização maior, Misael, depois nós vamos ver uma organização menor. Então, quando a gente começar a estudar propriamente dito a pessoa de Deus, a gente vai ver que Deus ele tem uma divisão menor a sua presença, como ele se revelou, como nós tivemos conhecimento de Deus. Ele revelou a nós. Portanto, Amanda, a teologia é uma matéria divina. Ainda que esse termo, Israel, ele surgiu com o passar do tempo. Por exemplo, uma dúvida que geralmente surge na cabeça da gente. Eu, particularmente, tive essa dúvida, Bíblia, quando comecei a estudar. Em que versículo da Bíblia está escrita a teologia? Não tem. É um nome que se criou para dizer, olha, é um estudo que os homens passaram a pensar sobre Deus. Então, um discurso, um entendimento, uma compreensão sobre Deus. Aí, como é que a gente chama, os irmãos anotaram? Como é que chama isso tecnicamente? O estudo de Deus é a própria teologia. O estudo do homem. Aí essa divisão maior, esses nomes, geralmente eles estão formulados a partir de um entendimento da língua grega. Teologia, e a gente tem o homem, que é antropologia. A gente tem os anjos. Angelologia. A gente tem Bíblia. Bibliologia. Vai ter sempre essa terminologia para dizer estudo, né? É angelologia ou angeologia? Angelologia. Angelologia. Isso, o estudo dos anjos. É G aí, né? É pecado. Amartiologia, com H. Arruma esse G, tá parecendo um J, angejo. Ajuda aí. Amartiologia. Porque amartia é pecado. Cristo. Cristologia. Espírito Santo, o nome do Espírito É a amartiologia. a martiologia. Primeira vez que eu ouço. Espírito Santo, o nome do Espírito é sopro, né, Israel? Então é pneuma. Pneuma é sopro. Então é pneuma.
hematologia. A gente tem igreja, é eclesiologia, eclésia é a igreja, né? Chamados para fora. Eclesiologia. Vai tentando traduzir a letra, caligrafia aí. E as últimas coisas é o período do fim. Aí chama escatologia. Escatom, último. Então é escatologia. Anota aí. Escatologia. Aí eu passo depois que os irmãos anotar, fazer algumas observações para a gente poder entendendo esses conceitos. A gente precisa pensar que o que o cristão precisa saber, Reverendo Sebastião? O cristão precisa pensar que essa estrutura tem tudo a ver com a nossa vida. Tem tudo a ver com a maneira como nós vivemos. Todos esses assuntos é quem nós somos e é quem Deus é. E Deus deseja que a gente conheça isso para viver melhor. Por favor. Pecado Amartiologia, com H. Isso, amartiologia. Que a amartia é pecado, né? É errar algo. Então, aí eu faço algumas observações aqui. Eu tenho algumas observações para a gente poder pensar nessa ideia desse estudo, né? Observações importantes aqui. OBS. Primeiro, esse discurso, sou eu que faço? Esse entendimento, é eu que tenho? Isso vem de dentro de mim? Ou é uma revelação de Deus? Então, a primeira coisa que se precisa pensar, quando a gente está pensando nesse estudo importante, é que esse discurso e esse entendimento é Deus que já fez sobre ele mesmo. Não sou eu que tenho que inventar um discurso sobre Deus. O discurso já está feito, já está declarado. O que eu preciso fazer, Israel? Eu preciso olhar a Bíblia, olhando para ela, recebendo dela, a partir do que eu recebo dela, eu discurso. Não, nunca o contrário. Né? Porque assim, senão, qual é o discurso de Deus? Ah, Deus é tão bonzinho, é tão gente boa, e eu já estou no céu. Esse é o discurso bíblico? Não, o discurso bíblico tem a queda do homem, tem o pecado, ele precisa se render a Cristo, tem que ter a ação do Espírito, tem que ter o domínio completo da Bíblia na vida da pessoa, ele precisa estar inserido na igreja, fazer parte da igreja, para ele poder experimentar a volta de Cristo nos últimos dias, né? Que é a escatologia, que é a volta de Cristo, que é a matéria que a gente pensa na volta do Senhor, como as coisas vão se concretizar. Então, a primeira observação é que essa interpretação desse discurso, desse entendimento, não pode ser uma interpretação própria, minha, que eu criei. Não, a interpretação já está aqui, ela é revelada. Então, ela depende da interpretação bíblica. Ela depende da interpretação bíblica. E aí eu convido os irmãos para pensar, o que é a interpretação bíblica? É o que Deus disse sobre ele mesmo. A partir de quem? A partir dos profetas, a partir do que ele revelou a homens, e isso ficou registrado para o nosso benefício. Então Deus decidiu se revelar, Deus decidiu mostrar para a gente quem ele é. E o que a gente tem que fazer? Entender como Deus se revelou e a partir disso discursar. Tem uma mensagem, uma linha muito importante para nós, igreja. Ide por todo mundo, pregar o Evangelho. Como é que eu prego o Evangelho se eu tenho dificuldade de entender isso aqui? Ou se, com o passar dos anos, eu ainda não parei para entender isso aqui minuciosamente? Perceba que quanto mais nós entendemos isso aqui, mais eu preciso estar disposto a passar isso aqui para frente. Claro que na hora que você vai pregar a pessoa está ali na esquina, sabe? Aí você vai chegar ali e vai dizer, você está na martiologia. Eu quero olhar para você e chamo o Samu, tá doido, né? Ou chama alguém aí. Não, esses são conceitos, como eu disse, Amanda, para a gente entender e viver melhor. Para que a sua mente compreenda melhor. Eu quero ler um texto com os irmãos. Está em 1 Pedro, capítulo 3. 1 Pedro, capítulo 3. E aí depois eu continuo com as observações.
vez. E aí tem o verso de número 15, que é uma orientação que Pedro dá para a sua igreja e que ela vale, Milena, para nós hoje. Ele dá essa orientação e ele quer que isso faça sentido para nós. 1 Pedro 3,15, olha o que ele diz. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Ou seja, tem essa convicção de que Cristo é o seu Senhor, que é Ele que direciona a sua vida e Ele escolheu você. Então tem isso firme no seu coração. Aí depois ele continua e diz assim: estando sempre preparado para responder a todo aquele que vos pedir razão e esperança sobre a vossa fé. Então para que serve o estudo teológico, Israel? Para que eu tenha entendimento não só de fé, de coração, mas que eu saiba em algum momento explicar conceitos, entender conceitos para mim e para outras pessoas, para que ela também tenha entendimento. Então a segunda observação que eu faço é que, reforçando, ela é uma interpretação bíblica e aí nós vamos precisar de algumas coisas. Fé. Eu tive uma experiência no seminário, Israel, com um colega. Não que ele começou o curso com a gente na época, mas a experiência foi. E em um dado momento ele fez parte da nossa turma. E terminava o intervalo, ele ia pitar. Ele pitava. E me parece que ele estava perdendo, Miriam, pelo seu testemunho um pouco da fé. Ele estava desencantado com... Me parece que desencantou com Deus, com toda a sua estrutura de revelação. Então o seu discurso e o seu entendimento parece que estava abalado. Porque sabia que a gente discursa não só falando? A gente discursa vivendo. Às vezes a gente não diz nada, mas a maneira como a gente está vivendo está dizendo muito para as pessoas. As pessoas estão ouvindo muito. Então, dependendo como a gente está vivendo, o nosso discurso sobre Deus está sendo proclamado. Já perceberam isso? Tem uma frase que a pessoa foi falar de Cristo, aí quem estava ouvindo disse assim: a sua atitude fala tão alto que eu não consigo ouvir o que você está dizendo. O negócio desse é tão interessante e importante que a gente nem percebe isso, né? Mas é muito significativo isso. Então, o meu discurso não é só de palavra, não. O meu discurso é de vida. E para viver bem eu preciso de fé. Vamos abrir a nossa Bíblia aí, Hebreus, o capítulo é o 11. Hebreus, o capítulo é o 11. Se você vir de Apocalipse, fica mais fácil, tá? Hebreus, o capítulo é o 11, aí na Galeria dos Heróis da Fé. E nós vamos ler apenas o verso de número 6, Hebreus 11, 6. Hebreus, capítulo 11, verso de número 6. Olha o que o texto diz. Hebreus, capítulo 11, verso de número 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Então, o que se espera da gente é que a gente tenha fé. Amanda, eu preciso ter fé que ao longo desses dias aqui, todas as segundas-feiras, Deus vai se revelar mais a mim. Deus vai me dar um entendimento a mais sobre Ele. Para quê? Para me mostrar para alguém? Não. Para que eu viva e a minha maneira de viver seja um discurso bíblico de quem é Deus. Então esse é um dos objetivos, é estar declarando que eu entendi pela fé quem é Deus. A outra coisa que a gente precisa como observação aqui é, primeiro, a interpretação tem que ser bíblica, sempre bíblica. Sempre tem que ser na Bíblia, nós sempre temos que voltar para a Bíblia. Não tem espaço porque eu acho, porque eu penso sem um amparo bíblico. Porque se eu fizer isso, eu estou criando um tipo de teologia, até como eu já disse aos irmãos, tem a teologia umbandista, o espírito e uma série de outras. Entende? Então a minha é bíblica, a minha interpretação é bíblica. Depois eu preciso ter fé. E o que é a fé? É a confiança, é acreditar que Deus deseja que eu conheça mais sobre Ele. A terceira é que Deus espera que a gente possa depender. Tem que ter dependência. Dependência do Espírito Santo. Dependência do Espírito
Espírito Santo. Não tem, o estudo da teologia, Miriam, é diferente da matemática. De repente, para estudar matemática, eu não preciso ter fé, eu preciso ter só concentração nas exatas, nos cálculos, nas fórmulas. Já o estudo teológico, não. Eu dependo da sensibilidade, da fé, eu dependo de olhar para a Bíblia, eu dependo da fé e eu dependo do auxílio do Espírito Santo. Depende do auxílio do Espírito Santo. Senão a gente vai encher o nosso caderno, Michele, de um emaranhado de palavras que podem até parecer difíceis. E o resultado não vai ser satisfatório para a nossa vida espiritual. Vai ter que dar lugar, dar espaço. Né? Tem que dar espaço. Não é só... beleza, nós vamos entender conceitos. Ok, faz parte da metodologia e da matéria entender conceitos, mas ao mesmo tempo tem que ter o espaço da fé. E tem que ter o espaço da sensibilidade para o Espírito trabalhar. Para que essa formulação não seja apenas algo teórico, retórico. Eu lembro do reverendo Loyola me dizer o seguinte, Israel: teologia tem que ser algo dos pés. Começa na cabeça, mas tem que te conduzir para uma vida que glorifique a Deus. O que se espera é que o filho que está aqui, nesse decorrer de um ano, ele seja o melhor filho no decorrer de todo esse período, por causa da palavra, por causa do discurso, por causa do entendimento de Deus, por causa da vida transformada, por causa do melhoramento. Então, dependência do Espírito. Vamos ler um texto, Evangelho de João, o capítulo é o 16. E o Espírito, Isaías, ele tem aqui uma atribuição. Eu não sei se dá para os irmãos ver, ele é o guia. O Espírito, ele é o guia. O que é o guia? É o que conduz. O Espírito é o que conduz. No carro é como se ele fosse o volante. Na bicicleta é como se ele fosse o guidão. No barco é como se ele fosse ali o leme. Então, assim, o Espírito Santo é o guia. Ele vai direcionando. Você vai entendendo as palavras, vai pedindo: Deus, me ajuda a compreender mais, que essa palavra crave no meu coração e que eu possa viver por ela. Esse é o objetivo. Então, dependência do Espírito. A gente vai ler aí João 16. Eu não coloquei aqui a referência, né? A fé é Hebreus 11, 6. E aqui, no caso da dependência, a gente vai ler João 16, de 12 a 16. E o outro é Pedro 3,15. Isso, obrigado. Vou colocar aqui a 1 Pedro 3, verso de número 15, que tem a ver com o meu conhecimento bíblico, a minha interpretação bíblica. Tá? Então, a minha interpretação bíblica tem que ser algo não só para mim, mas se alguém me pedir razão da minha fé, eu tenho que, com mansidão, com sabedoria, explicar. Sabia que tem pessoas que elas não chegaram para o Evangelho ainda porque não explicaram para ela? E essa é a nossa missão. O id por todo mundo, Miriam. O que é o id por todo mundo? É explicar o plano de salvação. É explicar o amor de Deus para o mundo. É dizer: Deus ama você. De maneira que seja compreensível para a pessoa. De maneira que a interpretação desse anúncio seja bíblico. De maneira que a fé que esteja em você possa, pela ação do Espírito, ser produzida na vida do outro. Né? Então, vamos ler. João 16, 12 a 16. Olha o que o texto diz. Essa é uma fala de Jesus quando ele anuncia o Salvador. Ele fala da missão do Consolador. Ele fala da missão do Santo Espírito. Ele fala da missão daquele que tem a responsabilidade de nos conduzir para toda a verdade. João 16, de 12 adiante. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará por toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo quanto estiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo-á de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso é que vos disse que há de receber o que é meu, e há de vos anunciar. Então é o Espírito que tem essa função de anunciar da parte de Deus. Eu leio 16. Não. Então leia aí, por favor. Um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco, ver-me-eis por quanto vou para o Pai. Então talvez era o 16. Até o 15. Então, esses aqui, irmão, nós podemos chamar essas observações de é o pressuposto, né? É o que se precisa entender. Essa aqui é o que eu preciso entender antes. O que eu preciso
entender. Me ajuda aí com a caligrafia. Depois eu vou botar de minha amanuense aqui para escrever. Você fica entender. Essas observações é o que eu preciso entender. Antes mesmo de começar a estudar, eu preciso entender que eu preciso sempre olhar para a Bíblia. Para quê? Para que no momento oportuno eu possa ter as condições de responder, esclarecer. Lembra do Filipe? Quando ele se encontrou com o eunuco de Candace, o que aconteceu com o eunuco de Candace? Ele até tinha muita vontade de se aproximar de Deus, ele queria muito entender a mensagem, mas faltava alguma coisinha. O que Filipe fez? Com mansidão, se aproximou e disse: olha, você quer que eu te explique? Eu quero, sobe aqui. E eles, Miriam, foram caminhando. Eu preciso, dentro dessa observação, observar aqui. O que acontece? E aí eu voltando lá à minha fala do princípio, Israel, quando eu usei a referência da pessoa que me disse assim: agora você está estudando a bestologia. Porque provavelmente, o que acontece na maioria das vezes é quando você entende um pouquinho, você quer confrontar as pessoas. Não, mas não é assim, não é assado. O Filipe, ele é um grande exemplo para a gente, naturalmente. Ele foi com mansidão. Perguntou se a pessoa queria explicação. Com mansidão, Michel, depois da porta aberta, ele se aproximou e foi explicando aquilo que ele já havia entendido pela dedicação na leitura da palavra, pela ação do Espírito, que a gente vai ver no texto, que é o Espírito que vai dando direção. Então, o que eu preciso entender? Preciso interpretar a Bíblia do jeito que ela é, sem inventar nada. Preciso ter fé e preciso depender do Espírito Santo. Esses são os pressupostos. Aí eu tenho outra informação importante, depois do pressuposto, que é dentro do cuidado, né? Aí reforçando, é só um reforço. A nossa teologia ela é bíblica, portanto cristã. Bíblica e cristã. Aí dentro disso, cabe a gente ressaltar que ela tem uma abordagem, né? Eu posso colocar aqui a abordagem. O que é a abordagem? É como eu olho para a Bíblia, Israel. É o modo como eu olho para ela, é o modo como eu leio a Bíblia, é o modo como eu consigo, Marinho, olhar para ela na esperança de que ela me diga alguma coisa. E a abordagem dela, como é que é feita a abordagem dela? É dedutiva. E o que significa olhar para a Bíblia e receber da parte dela uma abordagem dedutiva? Eu olho para a Bíblia e eu espero a Bíblia me dizer o que ela tem para me dizer. Não sou eu que digo para ela o que eu quero ouvir. Já viram como é que a gente consegue olhar para a Bíblia muitas vezes? Nós somos tentados a fazer isso, olhar para a Bíblia e a gente quer, de repente, num embate, achar um texto que assegure o nosso pensamento ou a nossa forma de pensar. E a gente procura um texto ali, mas eu quero tanto achar esse texto para embasar o que eu tenho para dizer. Não é, a Bíblia não tem essa finalidade. A finalidade da Bíblia é dizer. E o que cabe a gente se moldar o que ela diz. Nós temos que nos moldar a Bíblia, não a Bíblia nos moldar a nós. Então, a abordagem desse curso é dedutivo. E o que é? A Bíblia diz. É como a Bíblia diz. É como a Bíblia diz. Esse diz aqui é como ela fala, o que está escrito, é o que está lá. Porque senão a gente muda a Bíblia. E muita gente faz isso. Aí você muda a Bíblia e o conceito muda, o conceito é transformado. Então depois que os irmãos escreverem, nós vamos para a segunda parte, para a gente poder ganhar tempo. Como passa rápido o horário, já viram? A gente está em casa, o tempo parece que demora a passar, e você senta um pouquinho para aprender, Miriam, o horário voa. E aí, à medida que a gente vai avançando, irmãos, caso você tenha alguma dúvida, alguma coisa que você queira questionar, ou complementar, talvez você nos seus estudos você já teve algum entendimento de alguma coisa que não foi dito, que deveria ser dito aqui, você tem liberdade de colocar. E aí depois a gente vai olhar Como o quê, pastor? como a Bíblia diz. É como ela diz, é como está nela, é exatamente como está nela. É como Deus decidiu, Israel, que cada escritor registrasse. É como Deus decidiu como ele seria apresentado. Como ele seria apresentado para nós e para outras pessoas. Então, é como a Bíblia diz, ou como ela se apresenta. Posso colocar como ela se apresenta. Eu me lembrei agora de uma fala de Agostinho.
Agostinho dizia o seguinte, reverendo Sebastião, a Bíblia é um leão, a gente só precisa soltar ela. Né? Só precisa soltar a Bíblia, ela é um leão, ela tem vida própria. Lembra de um texto que está escrito em Hebreus? A Bíblia ela é viva e eficaz. Vamos ler esse texto? Hebreus capítulo 12, 4. Que bom, que vai até regar a terra. Não é 12, 4, é 4, 12, né, Misael? Me ajuda aí, Misael. Vou até colocar aqui a referência, como ela se apresenta. Então, Hebreus 4, 12. A Bíblia é viva. Ela é viva e ela tem vida própria. Se ela tem vida própria, ela tem a maneira de ser. Já viu que quem é vivo tem a maneira de ser? Meu? Então, tem um método particular. Hebreus 12, digo 4, o verso número 12. Olha o que diz. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. É mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. E penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos intensos do coração humano. Então a Bíblia ela tem essa função de ser viva, de ter vida própria. Portanto, se deduz o que ela diz, e a gente absorve o que ela diz. Não é a gente que olha para ela e diz o que ela tem que dizer, ou tem que ser. Quando os irmãos terminarem, a gente apaga e nós vamos para outra parte importante aqui. Todo mundo copiou, irmãos? Aí depois nós vamos agora partir para a divisão. Vamos pegar aqui olhando para a Bíblia, o contexto bíblico, vamos tentar dividir ela aqui, para que a partir dessa introdução, na próxima aula, a gente possa ir mergulhando nesses temas. Próxima aula a gente vai começar a pensar, Amanda, em Deus. Pensar em Deus, como Deus se revelou. Como é que a gente ficou sabendo que Deus tinha uma revelação para a gente? Porque para a gente hoje foi fácil, Maria. Chegou alguém e nos anunciou. Você de repente estava vivendo uma vida e alguém chegou e falou de Jesus para você, falou de um plano de Deus, falou de um plano divino, mostrou quão perdido você estava, como você precisava ser resgatado de sua perdição. Alguém nos apresentou, mas como é que chegou para alguém essa revelação? É isso que a gente vai ver a partir da próxima aula. Pode apagar? Mesmo? Que foi isso aí? Divisão maior foi, né? Então anota aí. Essa divisão maior, quando a gente chegar em cada um desses temas, a gente vai encontrar uma divisão menor. Cada um desses temas eles estão divididos de maneira que fique mais compreensível a matéria, o conteúdo. A gente vai ver agora a Bíblia mesmo, né? Porque assim, como é que a gente tem um anúncio de Deus hoje para nós? Deus se revelou, as pessoas ouviram essa revelação. Mas como é que nós ouvimos essa revelação? A partir da Bíblia. Alguém leu a Bíblia, quando Claudete passou a nos explicar. Então a gente vai ver aqui, e aí é sabido de todo mundo, pode ser que agora, mas a gente chove um pouquinho molhado, né? Esse começo não tem jeito, vai chover um pouquinho molhado. É possível que você já viu isso em escola bíblica dominical, talvez você foi um pouco mais curioso, já leu algum conteúdo relacionado. A gente vai ver agora como a Bíblia está dividida. A gente tem metade do vermelho, que acho que o azul fica melhor de vocês verem, né? Então, a Bíblia ela está dividida em Antigo Testamento. Antigo Testamento, a abreviatura de Antigo Testamento é AT, né? Antigo Testamento. Outro nome que a gente pode dar, reverendo Sebastião, para o que nós conhecemos como Antigo Testamento, para o judeu é Bíblia hebraica. Bíblia hebraica. Então, para o judeu, a Bíblia é a Bíblia hebraica e é o Antigo Testamento. Então, a gente vai ver essa divisão do Antigo Testamento. Encontrando essa divisão aqui do Antigo.
Tem uma palavrinha que é o termo técnico, certo? Que é um termo técnico para falar do princípio ali da Bíblia, né? O Pentateuco nada mais é que o livro da lei. É o livro da lei. Penta, 5, né? Então o livro da lei está composto por 5 livros. 5 livros. Quais são esses livros? A gente tem Gênesis. É bom que a gente vai treinando aí, inclusive, as abreviaturas, né? Gênesis, a gente tem Êxodo, Levíticos, 4. Números, deixa eu melhorar essa letra aqui. Números, Penta, porque penta é 5. Penta 5. Teuco todo, ou lei, né? E o último é Deuteronômio, Deuteronômio. Então a gente tem o início do Antigo Testamento. O judeu dividiu assim. O que é a lei? Quando você quiser saber alguma coisa relacionada à lei, como Deus pensa a questão da organização jurídica, está aqui no Pentateuco. Você vai encontrar isso, o princípio da lei divina, em Gênesis, Êxodo, Levítico, e Deuteronômio. Então você olhou para a Bíblia, Amanda, onde é que mora a lei? Sabe quando a gente quer saber onde alguém mora? Qual é o endereço? Onde é que a pessoa mora? A quadra tal, casa tal, no bairro tal. Então na Bíblia é no Pentateuco. Se eu quero descobrir a lei, principalmente ela vai estar aqui, ó. Levíticos, e vai estar em Deuteronômio. Deutero é 2 e nomos é lei. Então eu vou escrever isso aqui para ficar fácil, tá? Levíticos. Eu posso colocar aqui, ó, como primeira lei. A primeira lei. Então, a primeira informação que eles tiveram da vontade de Deus, Milena, está aqui na lei. Aqui estabeleceu os critérios. Ó, não pode um irmão namorar com o irmão. Está na lei. Não pode 2 homens estarem juntos, morarem juntos. Está na lei. Você não pode pegar nada do seu vizinho. Está na lei. E na lei a gente vai encontrar os anúncios de Deus. Não mate, não roube. Todas as informações, Miriam, que denotam lei, né, que as pessoas devem seguir. Deuteronômio. Agora. Aí Deutero é segundo e nomos é lei. Ou seja, segunda lei. Não é que a segunda lei é repetição da lei. Se você ler com calma Levíticos e depois, novamente, você ler com calma Deuteronômio, você vai ver que é a mesma coisa. Então, é uma repetição da lei. E a questão é a seguinte, Maurício, era por que Deus repetiu a lei 2 vezes? Permitiu que repetisse 2 vezes? Porque nós somos desobedientes. Você já viu como é que é? Você está com o seu carro aqui, quem dirige? Aí diz assim, não passe de 60. Aí tem uma placa, primeira lei. Se a lei for suficiente, aquela primeira placa, todo mundo andava a 60. O que eles fazem? Põe um pardal. Não é que põe um pardal, põe um agente de trânsito. Segunda lei. E aí você continua desobedecendo, põe um pardal. E agora põe drone. E põe tudo, porque nós somos desobedientes. Aí Deus dá uma lei e ele faz questão de Moisés ao longo do tempo repetir essa lei, para que as pessoas tenham um entendimento de que Deus tem cuidado. Quem pediu a palavra? Eu ia perguntar se quem escreveu o primeiro escreveu o último. Boa pergunta. A gente entende que quem escreveu esses livros foram o legislador. Né? O legislador. Moisés ele é o legislador. Então, a gente entende pelo contexto histórico que Moisés recebeu essa responsabilidade. Primeiro, reverendo Sebastião, com as tábuas da lei, lembra? Ele desce primeiro com as tábuas da lei, depois do período de consagração, mas depois aqueles 10 mandamentos, eles são, não é que eles são ampliados, é que as demais leis vão sendo construídas.
conforme vai tendo os contatos, imagina, no começo que... Vou lembrar de um episódio. O que aconteceu com Ló e as filhas dele? Ele saiu da cidade. Não, mas depois que saíram da cidade. Ah, A mulher viu a estátua de sol, sal e eles saíram. O que aconteceu logo depois? Hã? Ficaram juntos. É certo? Não tinha lei. Onde é que está essa história? Gênesis. Aí no contexto cronológico, chega aqui, o Moisés vê que está tendo esse tipo de comportamento. E que aconteciam por vontade permissiva de Deus, porque ainda estava tendo um ajuste. As pessoas estavam crescendo, estava tendo povoamento da terra. Aí Deus agora orienta Moisés para estabelecer leis. Agora o pai e a filha não podem mais ficar juntos, porque isso é errado, isso traz males para a humanidade. E a partir do instrumento da lei estabeleceu-se isso. Depois de Levítico 4 é o quê? 4 números. Desculpa, novamente, que a letra eu vou fazer um curso de caligrafia, tá? É MM, tá? É porque ficou tudo misturadinho. Acho que fica melhor fazer assim, né, Milene? Ó. Pronto. Ou então tudo maiúsculo. Ou tudo maiúsculo, é verdade. Então, essa é a primeira divisão. A segunda divisão é a história. Então, a gente começa com a lei. Depois a gente tem a história. E o que é a história? São os livros históricos. São os livros históricos. São os livros que vão trazendo informação para a gente da história. Então, você está lendo a Bíblia, Reverendo Sebastião, e aí eu quero conhecer a história da nação de Israel. Vai estar nesses livros que nós vamos ver aqui agora. Eles começam a partir de Josué, e eles se estendem a Esther. Tá? De Josué a Esther. De Josué a Esther. Então vamos escrever eles aqui para a gente poder ir gravando aí. Então tem o próprio Josué, Juízes, a gente tem aí a Dona Ruth, a gente tem a Dona Ruth, 1 Samuel, / 2 Samuel, a gente tem 1 e 2 Reis. A gente vai ter as Crônicas dos Reis, é 1 e 2 também. Aí a gente tem o Esdras. A gente tem o Neemias. E por fim a gente tem a Dona Esther. Então quer conhecer a história do povo antigo, Salminha? A gente para nesses livros. Josué, divisão das terras, conquista e divisão das terras. Os Juízes, é como as terras eram divididas. Ruth, a gente tem uma história muito linda. 1 e 2 Samuel, por favor, meu irmão, fica à vontade. 1 e 2 Samuel, a gente vai ter a história e o estabelecimento dos reis, num período que não tinha rei, num período em que os reis existiam em outras nações, mas eles agora passam a ser estabelecidos em Israel. Aí, com o estabelecimento dos reis, a gente vai ter o 1 e 2 Reis. As crônicas dos reis. O que é as crônicas? Os pensamentos dos reis. A maneira como os reis pensavam, os seus registros. E aí eles vão e passam a registrar. A gente tem uma história muito bonita da reconstrução que está com esses dois homens. O Esdras, escriba, um inteligente. A gente tem o Neemias, o copeiro fiel. E por fim a gente tem a Dona Esther. Então essa é a história. Você quer conhecer a história? Você não fica rodando, eu quero conhecer a história. Aí abre a Bíblia em Apocalipse. Aí você está vendo as últimas coisas. A história do fim. Também a história
e revelação, mas quer conhecer a história do povo de Israel, livros históricos. E são quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. São 12 livros. São 12 livros. E aí a gente vai formando a quantidade de livros do Antigo Testamento, né? Que a gente tem 5, com 12, 17. Então, a gente vai lembrar que aqui são 39 livros. Todo o Antigo. É interessante, eu não sei se lá para frente, quando a gente entrar na Bíblia, a gente vai ter uma matéria chamada manuscritologia. Na manuscritologia, a gente vai entender a ideia dos manuscritos, mas a gente também vai ver algo interessante. Sabia que isso aqui era uma coisa só? Por exemplo, eu tenho uma Bíblia, aquela fininha, da Fiel, da King James, que ela não tem aqueles títulozinhos, e ela vai de início a fim, direto, não tem essa divisão. Tem uma outra que a Sociedade Bíblica lançou, que ela, 1 e 2 Samuel é junto, 1 e 2 Reis é junto, 1 e 2 Crônica é junto. Depois separou por quê? Para facilitar a leitura, para ficar mais fácil de achar o conteúdo. Terceira divisão. A gente tem os livros de sabedoria, ou sapiencial. Livro de sapiência, sabedoria, né? E aí a gente vai ter uma quantidade de 5 livros. Quais são aí os livros sapienciais? Alguém me ajuda aí? Salomão. Salomão é um dos escritores dos livros sapienciais. Eclesiastes. Eclesiastes está dentro. Vamos pela cronologia. Tentar ser Jó. Depois de Jó vem beleza, Salmos. Jó, a gente tem Salmos. Depois de Salmos, depois de Provérbios, Eclesiastes, e por fim a gente tem Cantares, Cântico dos Cânticos, A né? abreviação de provérbio é PV, É prove, né? Eu botei assim prove, mas é PV. Cantares. Cantares vai ser Cântico dos Cânticos ou Cantares. Então esses são os livros de igual Crônicas é só CR, né? Não? crônicas, CR. Eu coloquei. Vocês querem fazer a gente treinar as abreviações? Você já está treinando, você já sabe. Tá, então essa é a terceira divisão. Primeira, lei. Segunda, história. Terceira, sabedoria. E por que é importante a gente entender, Reverendo Sebastião, essa divisão? Por exemplo, eu não posso, lembra que eu falei que um dos primeiros pressupostos lá para a gente entender a teologia bíblica é entender que a interpretação tem que ser séria? Porque se a gente tiver uma interpretação que não é séria ou que não é compromissada, a gente cria uma heresia. Então, como é que eu vou criar uma doutrina a partir de um livro de sabedoria? Quão lindos são os teus cabelos, linda minha. Salomão fazendo a declaração para sua namorada. Como é que eu vou formular uma doutrina a partir de um texto desse? Na verdade, nenhum de nós nem devemos, nem podemos fazer interpretação à parte do livro. Não tem como. E aí, quando eu disse que um dos pressupostos da interpretação é bíblica, porque a Bíblia responde a Bíblia. Você lê um texto, deu dúvida, você pode ficar tranquilo que vai ter outro texto que vai explicar aquilo. E especialmente se for um texto doutrinário. Todo texto doutrinário ele depende de outros textos que o solidificam. Nenhuma doutrina é firmada em um único texto, em uma única declaração. Todas as doutrinas, os textos sobejam. Você consegue achar eles em vários lugares da Bíblia. É importante. E a nossa vida espiritual é solidificada pelas doutrinas. A confirmação, né? A confirmação. A vida cristã do cristão está baseada nas doutrinas. Então posso ficar tranquilo quando eu encontro lá em Provérbios 3,6, ensinar o seu filho como deve andar, eu
posso ficar tranquilo que Fica lá... tranquilo que você vai encontrar Paulo escrevendo aos Efésios, dizendo: filho, obedeceu vossos pais, instruiu vossos filhos. Você vai encontrar Jesus falando disso, você vai encontrar Paulo sobejamente falando disso, Pedro falando disso, Tiago dando orientação sobre isso. Então, a doutrina está sempre referenciada por muitos e muitos textos. Quando você acha uma coisa que a pessoa quer colocar, Misael, como doutrina, e só tem uma referência, vou dar um exemplo para os irmãos entenderem. Tem uma teologia moderna chamada teologia contemporânea. O que se estabeleceu nessa teologia, Amanda? Se estabeleceu que homem pode namorar com homem. Por quê? Porque pegou um texto histórico daqui, em que o texto diz que Davi amava Jonathan com amor. Amor de irmão, amor fraternal, amor de companheiro, amor de amizade. Esse cara é batuta, eu amo ele porque ele é meu companheiro. O pai dele quer me matar, mas ele me defende. Ele me livra do pai dele que tenta me matar. Então não é um amor de pessoas que têm sexo. É um amor de reconhecimento. É um amor de fraternidade, de irmão. Eu tenho um irmão que eu amo, porque ele é gente boa comigo. Não é um amor de afeição sexual, nada disso. Na verdade, esses caras desviam, né, para induzir É o que eu falei, interpretação tem tudo a ver, esse estudo dessa matéria, com a interpretação bíblica. Então vamos caminhar para finalizar. A outra divisão, ela está dividida ela é subdividida. A parte A, na verdade, é uma só e depois a gente divide. A gente tem os profetas. Os profetas. Ou seja, são as profecias. Né? Profecias. As profecias, se eu quero encontrar profecia, eu vou nesses livros, eu vou me inclinar a eles. Por exemplo, aí a gente tem aqui, primeiro, os profetas maiores, são os profetas maiores, e depois a gente tem os profetas menores. Os profetas maiores são 5. Vai de Isaías a Daniel, primeiro. Aqui eu vou inverter a cor da caneta, tá? Então a gente tem Isaías, Jeremias, a gente tem Lamentações de Jeremias, a gente tem um profeta Ezequiel e por fim, eu vou despencando aqui, né, mas o negócio vai descendo. E aí por fim a gente tem o DM, Daniel. Eles são os maiores. Depois, então você quer entender profecia? Quem mais foi profeta? Você quer compreender as maiores profecias da Bíblia? Profeta Isaías, profeta Jeremias, as próprias lamentações de Jeremias, que eram as suas reflexões. O lamento não é só porque ele estava reclamando, eram as suas reflexões, eram os momentos de ponderação, eram os momentos que ele questionava a Deus. Deus, quando isso será resolvido? Deus, quando essas coisas vão se resolver? Até quando? Então eram os lamentos dele. O profeta Ezequiel e o profeta Daniel. Esses são os maiores. Por que eles são maiores? É que eles eram grandes de estatura? Não, porque escreveram bastante. Se a gente olhar, são livros grandes de ler. O profeta Isaías são 66 capítulos. O profeta Ezequiel está próximo dos 50. Jeremias próximo dos 50. O menorzinho é Lamentações, que são 3 ou 4 versículos, capítulos. 4 capítulos. E o Daniel, que são 12. O resto é tudo, você tem que investir um tempo de leitura. E cada um dos capítulos são anúncios proféticos de Cristo. Inicialmente, Israel, a respeito da nação de Israel e sua organização, depois a respeito do anúncio do Salvador que estava por vir. Profetas menores. Só curiosidade, por que Moisés não entrou aí porque não teve o livro específico? Não, porque a cronologia, Moisés está muito atrás, né? Moisés ficou aqui, ó. Aí daqui para cá tem um espaço de tempo muito grande, muito longo, né? Apesar de ele ter vivido muitos anos, desse tempo para cá muita coisa passou. E a gente vai entender isso quando a gente começar a entrar em cada livro. A gente tem um período da lei,
Aí a gente está dentro do período de organização humana. Mas a lei, no período da lei, a gente tinha quem que comandava? Quem é que comandava nesse período? Os juízes. Está aqui. Os juízes. Eles comandavam nesse período da lei. Aí depois a gente vai ter a instituição dos reis, né? Que já está aqui na história. E de lá para cá, Moisés ficou para trás. É como profeta, ele entra na cronologia. Ele entra como um dos profetas, né? Ele anuncia a vinda de Cristo, tanto que ele escreve lá, por exemplo, quando ele escreve, se eu não estou enganado, Israel, Gênesis 3,15. E a mulher conceberá e dará à luz um filho, e ele pisará a cabeça da serpente. É um anúncio, foi uma profecia. Então ele também foi profeta, mas não aparece como um dos profetas maiores, aparece como legislador. Profeta menor, para a gente poder ganhar tempo aí, senão a gente não consegue concluir. Profeta menor, a gente vai abreviar aqui, depois você vai olhar na sua Bíblia. Vai de Oséias, que é logo quem está depois de Daniel. Vou colocar, inicia em Oséias e vai até Malaquias. Malaquias. Então, se a gente somar, os profetas menores são 12. 12 livros. São 12 Os livros. maiores são 5. Por que é importante a gente entender isso aqui? Então, o total aí de profetas é 5 com 12, 17. 17. Aí tem que... Na frente, é porque você está colocando lá na frente, ó, a dos profetas. Olha, históricos 12, sapienciais 5, os profetas São 17. são Total. Não, os maiores são 5. Tem que colocar separado. Entendi, agora o que você falou? Os profetas maiores são 5, os menores são 12. Soma o final de tudo 39 livros. Vamos correr para a gente poder conseguir passar pelo Novo Testamento. Olha para os irmãos concluírem. Não sei se dá para fazer tudo lá. Se dá para a gente fazer aqui, novamente. Só a porta. E não dá para fechar a porta. Acho que esse quadro tinha que ser um pouco mais pro canto. Né? Que aí a porta A gente aberta. vai ter agora o Novo Testamento. Vai ter agora o Novo Testamento, o NT. Então, o NT, a primeira divisão dele é o próprio Evangelho. O que é o Evangelho? Resumidamente, a gente pode dizer que o Evangelho, aluno, o Evangelho é a biografia de Jesus. Isso é o Evangelho. E quais são os Evangelhos? São 4 Evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas. Mateus, Marcos, Lucas e João. 4 evangelhos. Quando a gente entrar, a gente vai ver que cada um deles tem uma importância e cada um tem uma funcionalidade. Inclusive, no nosso estudo das bem-aventuranças, nós estamos vendo a importância de Mateus. Por que após Malaquias vem Mateus? A gente tem tratado isso aqui nas quintas-feiras. Por favor. E o resto aqui? Que é isso? Dos livros? Que livros? É porque ele falou de Oséias a Malaquias. É. Ali, ó, quando termina em Daniel. Cadê? Daniel. Ah, você não escreveu tudo não, né? É porque assim, você imagina 12, Ah, tá certo, tá certo. aí a gente vai pegar de Oséias, e a gente vai Oséias, na Entendi, e aí até chegar em Malaquias. Chegou em Malaquias, aí vai ficar dever de casa, né, para você Eu poder entendi. escrever. E aí são 12 livros. Vamos lá, Evangelho. Incluir na Bíblia. Então lembra aqui, olha, vai entendendo como essa estrutura, Misael, ela vai trazendo arcabouço para a gente que prega. Como é que está a primeira divisão do Antigo Testamento? Começa com o quê? Lei. Como é que começa o Evangelho? Como é que começa o Novo Testamento? Com o Evangelho. O que é o Evangelho? É a nova lei. Lembra dessa lei? Essa lei aqui ela era mais, parece ser mais incisiva. Aí a gente acha que essa aqui é mais branda. E a gente se engana. Essa lei é a lei que mata.
Mas ela não mata mais aquele que não tem condição de fazer nada. Essa lei ela mata aquele que pode dar vida, que a morte não pode lhe matar. É aquele que vence a morte com a morte. Então vai perceber na clareza do texto. Aí a gente tem o Evangelho, depois a gente tem o contexto histórico. A gente tem a história. Lembra que a segunda divisão do Antigo Testamento é a história? O Novo Testamento é a mesma coisa. A gente também tem uma história. E onde é que está essa história? Essa história está em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos. O que é o ato dos apóstolos? As ações. É a história, os feitos, é a realização. Então você quer conhecer a história da igreja. Para onde você tem que ir? Do Novo Testamento, Atos dos Apóstolos. No Antigo Testamento você começa o Josué e vai até a Dona Esther. Você tem toda a história. Já no Novo Testamento você quer conhecer a história mesmo. Sabe assim, um exemplo, você quer conhecer, Michele, como é que é a história do Brasil? Você vai ler um livro de matemática? Não, você vai para um livro de história, a mesma coisa é a Bíblia. Então, quer conhecer a história do Novo Testamento? Leia Atos dos Apóstolos. Lá tem Jesus se despedindo. Um beijo para vocês. Mas não fica triste, eu vou deixar o Espírito. Logo depois tem Pentecostes. Aí tem o início da igreja. Pregação, igrejas sendo criadas, Paulo indo, os discípulos indo, até chegar em nós. Então depois disso a gente tem as cartas. A título da gente poder ganhar tempo, a gente começa as cartas em Romanos, agora a abreviatura, e a gente vai até Filemão. Por favor. Para que você veja, a gente fala assim, genealogia, né? Não. É um livro assim que você pensa que não, para nós mesmo não tem significado, né? Só falando o nome da família, passando por outra, a gente lê aquilo ali, sei lá, parece que não tem um estudo bíblico naquele livro. Mas tem. Tem porque, principalmente, quer mostrar, Irmã Vanete, que há uma prova da qual nós podemos acreditar. Por que o judeu, o Reverendo Sebastião, tem essa marca de mostrar de onde ele veio? Isso, e tão somente esse povo tem registrado em si essa marca. Porque se eu perguntar, qual é o nome do seu bisavô? A grande maioria de nós nem sabe. Assim, em outras palavras, né? É a origem de tudo. O senhor falou tudo. É para testificar que é verdadeiro. Fundamento. Por exemplo, se eu falar que eu tenho, sei lá, vou dar um exemplo. Pode ser só apenas hipotético. Eu tenho descendência alemã. Como é que eu provo isso? Porque o meu bisavô lá atrás era alemão. E aí meu bisavô encontrou com uma mulher aqui do Brasil e tal. Ao longo da história eu consigo provar que eu tenho origem lá. É isso que o judeu. É só para isso mesmo, mas assim, para um estudo, para uma pregação. Não é o melhor texto para uma pregação, mas a gente já ouviu pregação a partir de uma genealogia. Nessa veracidade aí, se faltar um desses trechos, desse espaço aí, tudo. Exatamente. É porque assim, acaba a validade. Vou dar um exemplo. Como é que nós estudamos isso aqui em uma quinta, e eu mostrei a importância da genealogia lá de Adão, e a genealogia de Jesus Cristo. Fizemos uma comparação. Em dado momento eu posso voltar, inclusive, à exposição que eu fiz para os irmãos nesse estudo. No caso de Cristo, por que Cristo é da descendência de Davi? Cristo, eu estava fazendo esse estudo, por incrível que pareça, ele é de uma família de prostituta. Por que lá tem o nome de, se eu não estou enganado, 5 mulheres? 5 mulheres. A reputação delas não é muito Não é boa. muito E boa. inclusive uma delas tem parentesco direto com Cristo. Então a genealogia serve para mostrar que Cristo ele é inclusivo, que ele veio da onde ele deveria vir, porque muitos profetas anunciaram que ele vinha de determinado lugar, da tribo tal. Então a genealogia serve para dizer, o endereço desse que está aqui, está ali. Aí você consegue comprovar. Sabe aquela pessoa lá, que está lá naquela cidadezinha lá no fim do mundo? O filho dele é esse aqui. É uma prova. Então vamos lá, as cartas, tá? Para a gente concluir aí, porque o horário voa, né? Tá vendo como voa?
Gente, tem 5 minutos para concluir, passo rápido demais. Então a gente viu cartas, né? A gente vai de... Deixa eu pegar aqui minha assunto. Então as cartas a gente começa em Romanos e a gente se estende a Filemon. Filemon. FL, né? E aí depois a gente tem as cartas que a gente chama, Israel, de cartas gerais ou pastorais, né? Gerais ou pastorais. Cartas gerais. E as cartas gerais, elas iniciam em Hebreus. E aí, de ganhar tempo, tracinho quer dizer até. De Romanos até Filemon. E de Hebreus nós vamos até Judas. Até Judas. E a última divisão do Novo Testamento é a revelação. É a revelação. E a revelação está declarada aqui no Apocalipse. Apocalipse. E aí a gente termina essa primeira introdução. Isso é só a introdução, a gente vai, a partir da próxima aula, pensar um pouquinho no plano de Deus para a nossa vida. Perceba que quando a gente consegue mentalmente ter isso aqui já na cabeça, fica mais fácil para a gente encontrar textos, fica mais fácil para a gente... eu vou ministrar para a família. Aonde fala mais de família? Fica fácil de pensar. Eu vou ministrar, por exemplo, para... Ou vou pensar em livro, em um conteúdo que me ajuda todo dia, um conteúdo de reflexão diária. Onde é que eu vou encontrar isso? Pensamento do dia a dia. Sabedoria. Paciência. Paciência, vai encontrar aqui, ó. Sabedoria. Então, você vai declinando. Claro que você tem que ler tudo, tem que conhecer tudo, mas você consegue ir mapeando para onde você quer ir. E para onde você está sendo guiado pelo Espírito. E aí fica mais fácil, mano, inclusive para achar a Bíblia. Você está aqui no culto, aí a pessoa diz assim, vamos ler no profeta menor, ou vamos ler, por exemplo, em Ageu. Jesus, onde é que mora Ageu? Aí você lembra da divisão. Peraí, primeiros 5 livros é lei, aí depois os outros 12 é história, aí começa a sabedoria, 5 livros, depois os maiores, depois os menores. Então você mais ou menos está aqui. Aí eu dou uma dica para os irmãos, eu já dei essa dica aqui. Como eu toquei no assunto, a gente vê, às vezes, as pessoas ficarem um pouco apertadas para achar a Bíblia. Isso aqui não tem problema a gente usar o índice. Falou um nome que é difícil de achar. Por exemplo, vamos ler agora Judas. Judas é um capítulo, com pouquinhos versículos. Aí, se você tem dificuldade, vai aqui no índice, ó, olha onde é que está, não tem problema você olhar, olha o número, aí você abre direto. O que a gente vê muito na igreja é assim. Vamos ler agora um livro fácil de ler, Sofonias. Aí você começa assim. Ixi, acho que não é pra cá. Ixi, aí não é pra cá. Aí o pregador não tem paciência. Quem não achou, diz misericórdia. Aí você, já achei. Aí você fica parado em qualquer lugar aqui. Não tem problema, vai no índice aqui, ó. Olha, tem uma indicação de página, olha a abreviatura, espera um pouquinho pesquisando aqui, aí você já abre no lugar certinho, não fica apavorado, não soa, não passa vergonha de dizer que está com o negócio aberto sem estar aberto no lugar. É preguiça espiritual ou física, e lá no final da Bíblia sempre tem aquelas ajudas quando você precisa, quando você está se sentindo. Não, é preguiça. É um auxílio. Não, na verdade eu entendo como um benefício. Eu acho que tudo que nos ajuda a entender melhor a Bíblia é um auxílio, né? Tudo que vem assim, ó, eu estou me sentindo um pouco para baixo, eu estou com a fé abalada. E aí no final da Bíblia tem aquelas referências que te ajudam a pensar na fé, tudo isso, ó, é benefício. Então, o que a gente precisa pensar nesse primeiro encontro? Estudar é bom? É, mas é muito cansativo.
Então, o meu pedido para os irmãos é: não desistam. Nós estamos começando hoje, nós vamos perdurar um ano. Um ano. No meio do caminho vai ter dia que você vai dizer assim: gente, ó, não quero saber desse negócio não, quero ficar aqui na minha casa, deitadinho no meu sofá, eu tive um dia cansativo. Mas lembra que esse assunto é um assunto que é desejo de Deus. E Deus deseja que o meu discurso, o meu entendimento, seja o que Ele quer. Então, quanto mais eu me inclinar, mais eu vou receber, mais eu vou ter, e com certeza eu vou viver melhor. Então, eu quero orar com os irmãos, pedindo que Deus nos ajude a ter língua de erudição. Para quê? Para poder ajudar o cansado. Para poder, no momento de necessidade, ter o que dizer. Para ter as referências, para ter o momento certo, com o instrumento certo para ajudar as pessoas que vão estar à nossa volta necessitando da nossa ajuda. Aí, como toda aula tem dever de casa, nós vamos começar a ler desse livro. Nós não vamos estudar ele agora, mas nós vamos começar a ler esse livro. 50 capítulos. Você vai ler na medida que você puder. O ideal é que você consiga ler, mas se não dá, eu vou dar uma dica. O que eu faço muito? Tem a Bíblia em áudio. Põe o áudio, acorde de manhã, põe o café da manhã. Capítulo 1 de Gênesis. Passa rapidinho, você come um pão ali, você vai escutando. Está indo para o trabalho? Põe a Bíblia em áudio aqui e vai escutando. Então, isso faz parte também do aprendizado. A gente lê os livros da Bíblia. Quando começar a estudar eles, a gente vai precisar já ter essa base.